Doutor, a gente tem um outro assunto também que a gente vai conversar aqui no estúdio, é que a alteração do registro civil em casos de união estável só é possível com a comprovação judicial da relação. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Adotar o nome do companheiro após o casamento é uma prática ainda comum no Brasil. Uma tradição que também vale para quem optou pela união estável. Em Minas Gerais, um casal que vive junto há 6 anos teve o pedido de alteração do registro civil negado pela Justiça de Primeira Instância por falta de comprovação da união estável. O caso veio parar no Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão. No processo, o casal citou o artigo 57 da Lei de Registros Públicos, de 1973, que permite a alteração do nome com o consentimento das partes. O casal alega ainda a existência de um filho em comum, mas os argumentos não foram aceitos pela terceira turma do STJ. No caso do processo, não há uma comprovação da união estável. O que se sabe é que ele teria um casamento anterior e ainda não deu a partilha dos bens do casamento. E isto, pelo Código Civil, é impedimento para que se contraia um novo casamento, é o chamado impedimento matrimonial. Então, ele não consegue dar a partilha e, ao mesmo tempo, ele não consegue demonstrar, talvez por uma escritura tão simples como essa nova união estável, embora dela tenha filhos. Por isso é que ele invoca o artigo 57 da Lei 6.015. Mas, na falta dessa demonstração, então, o STJ acertadamente falou, olha, venha com a demonstração da união estável, que aí haverá o reconhecimento. Bom, doutor, a gente vê na reportagem que não é tão simples, né, comprovar a união estável, né? Não, com certeza. Não basta apenas você ter a demonstração da intenção. Hoje, infelizmente, até, de certa forma, a sociedade ela tem várias mostras de filhos que são tidos com lares com pais separados ou de relacionamentos mais efêmeros. Então, a presença até de um filho, 2, já tive casos até com mais de 2 filhos em comum, não é suficiente para a demonstração da união estável. Até porque, além os impedimentos que são próprios ao casamento, como, por exemplo, a bigamia, como a questão apontada pelo doutor na entrevista relacionada à partilha de bens anteriores, essas questões também são ponderadas para fins de união estável. Então, não basta apenas demonstrar a intenção de estar juntos e que já moram juntos. Tem que preencher outros requisitos. Daí a necessidade de uma ação judicial. Doutor, não parece que segue na contramão até dessa decisão aí? A gente conhece casos de pessoas que moraram pouco tempo juntas, e aí houve a separação, aquela coisa chata toda, e aí a pessoa conseguiu provar que tinha união estável com a pessoa, isso, com o seu cônjuge. Não é o outro lado da história também? Ao mesmo tempo que é difícil, pode ser fácil também? Relativamente pode mesmo. Desde quando veio o advento do novo Código Civil, foi derrubada a questão temporal para demonstração da existência da união estável. Antes você tinha, previsão expressa da norma, a necessidade de demonstração de 2 anos conjuntos, 5 anos ininterruptos ou 2 anos se tivessem filhos comuns. Com o Código de 2002, isso cai por terra e a única coisa que você precisa demonstrar é a intenção do casal, não é em estar juntos, é em constituir família. E a sociedade deve vê-los não como namorados, não como noivos, mas como casados. Então, esse reconhecimento social da existência de que é minha esposa, é meu marido, que existe ali um núcleo familiar, passou a ser preponderante. E com a derrogada do aspecto temporal, com certeza existem algumas circunstâncias que são muito complicadas judicialmente. Até surgiu algum tempo atrás, já foi feito em algum tempo, um famoso documento, a escritura pública de namoro, onde, com receio de dar alguma brecha para a constituição de uma união estável, vai-se ao cartório para declarar, olha, nós só estamos namorando, isso não é uma união estável, para tentar se salvaguardar de alguma pretensão de união estável. Se eu não estou enganado, acho que a gente conversou sobre isso aqui já certa vez. E, na verdade, então, doutor, filho é uma prova de união estável? É um indicativo bom, porque aí, obviamente, está demonstrado que houve um envolvimento amoroso entre ambos e que pode sinalizar a união estável, mas daí a dizer que é suficiente, com certeza não. Tá certo, o caso tem que ser analisado, né, doutor? Obrigado, doutor Fernando, pela sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui no Jornal da Justiça. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.